Alô pessoal, mais uma vez com vocês aqui fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7. Lá vocês irão ouvir muita música e muita informação na medida certa. Bom, a gente vai falar sobre política, cenário nacional também, o que está acontecendo lá no Ceará, sobre se o Ciro Gomes vem no cenário nacional ou se o Ciro vai continuar lá no projeto local, lá no Ceará. E tudo o que a gente tem observado, o Ciro não vai aceitar o processo vir como candidato a presidente e vai sim abraçar lá o projeto local, o projeto do Estado do Ceará, que já está consolidado, né? Existe um apoio muito grande, uma corrente muito grande. Ciro, ele está em primeiro em praticamente em todas as pesquisas, então é um cenário muito favorável para que o Ciro Gomes concorra ao governo do estado do Ceará e vai ser eleito tranquilamente, né? Ele tem o apoio lá do capitão Wagner também, e lógico, né, vai concorrer lá com o Eumano ou com o Camilo Santana. A gente não sabe com quem que ele vai concorrer, porque o PT está, logicamente, apavorado com esse ressurgimento do Ciro Gomes aí na política. Aquilo que parecia que era o fim do Ciro, agora ele volta. No cenário nacional, eu acredito que o Ciro Gomes não vai vir como candidato, porque seria a quinta eleição que ele iria disputar, sendo que agora existe um projeto viável de fato, um projeto onde tem todas as possibilidades dele vencer essa eleição e fazer aquela modificação e reconquistar, né, a sua posição dentro do estado do Ceará, uma vez que desde aquela eleição de 2022, então o cenário político para o Ciro e também com o apoio, né? Bom, vamos botar assim, os seus irmãos deram aquela debandada em relação lá para apoiar o PT, o Ciro ficou sozinho. O que ele fala que foi uma facada que ele levou. Então toda essa situação vai fazer com que ele volte a ter o seu prestígio dentro do Ceará, e é um local que ele não deveria de ter perdido o seu prestígio, porque como deputado federal, como deputado estadual, como governador, prefeito de Fortaleza, o Ciro fez muito bem, mas fez muito bem mesmo ao Ceará. E ele tinha ali, a família Ferreira, tinha todo o domínio, né? Tanto é que se dizia que eles eram ali os coronéis, tinham o domínio do Ceará. Então, de 2022, isso acabou mudando e houve um racha entre os irmãos Ferreira Gomes, e agora o Ciro, ele tem todas as chances, com o apoio do Podemos, né? Eu sei que muita gente vai falar, mas ele está com a direita. Calma, que é um projeto político, mas existe esse projeto, eles estão confiantes no Ciro Gomes, né? Estão apoiando e confiando que o Ciro vai abraçar, não vai abandonar essa causa, né? E com isso o projeto segue firme e operante, e acreditamos que realmente será um projeto que será vencedor muito mais do que a questão nacional. Mas, de qualquer forma, o Ciro, ele tanto de uma forma no âmbito nacional e também no âmbito estadual, ele está dando, ele assusta o PT, né? Ele põe medo no PT, ele assusta porque, de qualquer forma, se ele vier como candidato a governador, ele vai tirar ali um domínio, acho que já está desde 2015 do PT, ali naquela região do Ceará. O PT que vem encontrando dificuldades também na região Nordeste. Estado como Bahia também, o PT vem perdendo o seu domínio. Então, acende-se a luz vermelha para o PT nessas regiões onde o PT, Lula, sempre foi muito forte, na região Nordeste. E como parece que está se tendo uma certa debandada dos nordestinos com relação ao Lula, até por causa dessa questão econômica, muito se fala, né, do crescimento aí econômico, mas isso não é sentido pela população. A taxa de juros está muito alta, isso impacta, com certeza, na vida da população, né? E dizia-se muito que a taxa de juros estava muito alta por causa do ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, e agora com o presidente que foi indicado pelo PT, também a taxa continua muito alta e sem previsão de que ela baixe. Então, esse cenário todo, e até como vai citar
a situação, como vai estar a situação política lá em outubro, ela, né, pode prejudicar ainda mais a imagem do PT, porque se a economia, se as coisas estiverem muito caras, a vida estiver um pouco mais complicada, com muito mais dificuldade, lógico que isso vai pesar e já está pesando para o PT. A taxa é uma baixa, o Lula até fala, né, alguma coisa sobre a taxa, que ele era contra essa taxa alta. A gente até pensou, o Campos Neto era o presidente lá do Banco Central, mas foi escolhido pela extrema-direita. O Ciro sempre falou que se o ministro, na época, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quisesse, Fernando Haddad poderia tirar o Campos Neto, mas aí também, por outro lado, dizem que não. E agora, com o candidato aí, o presidente do Banco Central, que foi escolhido pelo PT, a situação continua a mesma. Parece que não, mas essa taxa muito elevada, ela acaba prejudicando muito o bolso do povo brasileiro. Bom, então isso também pode prejudicar. E você tem, né, uma certa rejeição no cenário nacional da direita e da esquerda, vamos botar assim, mas eles acabam se retroalimentando. Esse que é o problema da polarização. Por isso que essa polarização tem que acabar. Porque, veja, como é que o Lula chega e fala do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, fala que tudo o que está acontecendo no país era por questões do presidente ser de direita, e quando entra o candidato do Lula, continua o mesmo. Então, é porque eles vão se retroalimentando, né? Eles falam, mas é isso que o Ciro bate. O modelo econômico é o mesmo. Não se rompe com esse modelo econômico. E com isso vai se tendo prejuízo, muito prejuízo ao país. O país não cresce, né? Não consegue crescer. Então, quer dizer, e é contra esse modelo que o Ciro sempre falou, né, que precisa acabar. Tem que ter um candidato que rompa com esse modelo, né, e que esse modelo, e se tem outro modelo. Mas como o Ciro já concorreu a 4 eleições, uma quinta, e se ele deixa um projeto que já é praticamente vencedor do Ceará para abraçar algo que você fala assim, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, então você fala, é melhor ficar nesse projeto aqui local, porque aqui eu tenho certeza da vitória, né? Mas se ele também vem como candidato a presidente, ele também prejudica em muito a imagem do Lula, até porque, com certeza, o cenário político econômico poderá estar um pouco muito mais complicado. O PT está atuando nas bases lá no Nordeste para tentar, né, impedir, estancar essa sangria, né, para poder estancar essa saída de perder o apoio popular, né? Parece que não, mas você perdendo alguns votos já vai fazer a diferença, porque nos estados do Sudeste o PT não está muito bem sendo avaliado, né? Tanto é que, praticamente o Lula obrigou o Fernando Haddad a largar o Ministério da Fazenda para poder assumir o seu papel lá no estado de São Paulo, para ver se consegue. Tem que garinhar votos lá também. Então, com isso, o Haddad teve que largar parte da Fazenda e ser candidato, concorrer com o então lá governador lá de São Paulo, né? Então, quer dizer, isso é muito ruim. Então, isso mostra o desespero do PT com relação a essa situação política que envolve tanto o cenário nacional como o cenário também lá na região Nordeste, principalmente no estado do Ceará. Então, acreditamos que o Ciro, não sei, é uma coisa muito louca de se falar, de se ele realmente aceitar, mas acreditamos que o Ciro Gomes vai vir mesmo como candidato a governador do Ceará, mas de repente o PSDB pode escolher o seu substituto e aí a gente pode ter um candidato para furar essa polarização, porque se não for o Ciro Gomes, com certeza o PSDB vai vir com outro candidato. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço a todos vocês e até uma próxima.